Olá, queridos! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estamos aqui nesse momento para dar continuidade à nossa unidade 2. Sou o professor Hélio e faço parte do componente curricular de filosofia junto com a professora Lidiana, ok? Então nós dois iremos caminhar com vocês aí no segundo ano. Vamos lá agora continuar com o nosso tema, gente. Tema geral sobre a estética, tá? É importante esse tema para que possamos fazer uma análise. Gente, uma pergunta para vocês, ó. Vamos aqui. Existe um padrão de beleza? Será que existe um padrão de beleza na sociedade? Aí só que nós vamos trazer a filosofia grega, né, em foco. O que os gregos falavam sobre a beleza? Sobre o que é belo, sobre a arte, sobre a estética. A aula anterior fizemos um apanhado geral sobre a filosofia estética, certo? Alguns conceitos. Agora vamos focar em cada contexto. Olha que interessante. E os gregos, o que eles falavam sobre a questão? Existe um padrão para seguir? O que vocês acham aí? Qual é a beleza que vem à tona na cabeça de vocês, em nossa mente, quando temos percepções? Será que hoje, atualmente, eu consigo, né, ou constantemente estou fazendo isso, se eu consigo, distinguir ou tirar o que não é belo e aproveitar só o que é belo, no âmbito da beleza? Consideravelmente, isso acontece, igual eu falei para vocês, isso, infelizmente, se não tivermos um equilíbrio, podemos gerar alguns preconceitos, certo? Algumas desigualdades, etc. Vamos lá, continuando, olha aí. Então, nessa aula nós vamos analisar, olha só, a estética na arte grega, gente. Vamos pesquisar um pouco sobre isso. O naturalismo como ideal de representação. O que é o movimento naturalista? Agora, o outro ponto da aula, a estética do naturalismo, arte grega. Hoje vamos analisar um pouco, né, sobre essa arte grega que vem à tona nos aparecer para que possamos fazer essa análise, ok? Então tá aí, existe, galera, um padrão, né? Será que aquele padrão que é de beleza, né? Qual é o padrão, então? Olha só, gente, vem aqui comigo. A minha opinião, tá? Se existe um padrão de beleza no mundo, e qual é o padrão? Quem considera? Quem vai distinguir? Olha só, anteriormente nós aprendemos um pouco, assim, superficialmente, que a beleza, né, a estética, ela pode estar na questão de quem observa, ou seja, é subjetiva. Fulano vê a beleza daquele objeto, ou ciclano já não vê, ou em nível médio, equilibrado ou não. Então, quem dita os padrões de beleza? Olha só essa questão, esse questionamento. Quem que nos mostra, né, que a beleza tem que ser assim, dessa forma, daquela forma, etc. Então vamos trazer um pouco desse pensamento lá desde a Grécia, tá? Para podermos entendermos um pouco aí, né, como funciona isso. Vamos lá, continuando. Então assim, a arte grega e o conceito de naturalismo. Então já coloque aí no seu vocabulário essa palavra. Gente, o naturalismo constitui uma noção fundamental que marcou profundamente grande parte da arte ocidental, lá na Grécia Antiga. Em outras palavras, a arte grega, certo? Não estou adentrando, veja bem, vamos aqui entender um pouco. Não estou adentrando no aspecto do componente curricular de artes, tá? Estou trazendo uma reflexão filosófica sobre a arte, sobre a estética, sobre o belo e o feio, né,
no contexto e trazer para o nosso cotidiano. Como que eu posso utilizar nos aspectos da questão das características do juízo de valor, juízo de fato, juízo estético, para a sociedade, no meu meio, aí na escola, vocês podem, olha, eu verifiquei que no âmbito da estética não existe um padrão, mas quem que vai ditar esse padrão? Porque se eu vejo um padrão, o outro vê outro, etc. E aí, como resolver isso? São questões que podemos questionar, ok? Vamos lá, continuando. Até o final do século XIX, com interrupção durante a Idade Média. Então tá aí, gente, ó. Esse padrão de naturalismo existe até hoje, né, no século XIX. Só que durante a Idade Média teve uma pausa, que ele está dizendo isso, tá? Existe uma pausa, que a gente vai verificar qual é essa pausa. Segundo o crítico inglês, né, Harold Osborne, né, ele diz que o naturalismo pode ser definido como a ambição de colocar diante do observador uma semelhança convincente das aparências das coisas reais. Das reais, né, o que as características, exemplo, o naturalismo, né, isso aí lá no âmbito de história, tá? Diz a história, que eu vi algumas vezes, aquele quadro de Napoleão Bonaparte, ele pediu, né, que existiu, salvo engano, vocês podem me corrigir, vários pintores vieram para fazer aquele quadro dele especialmente, ou seja, escrever em forma de arte, de pintura, a realidade como ele era de fato. Ele até se vestiu bonito, tá? Vocês podem pesquisar o quadro, né, que Napoleão mandou pintar dele. É o quadro dele, do corpo inteiro dele, com roupas, né, roupas bem informais. Isso é realismo, tá? É uma forma do naturalismo, ou seja, ele pintou, né, desenhou lá Napoleão Bonaparte, de fato como é a realidade dele, como ele é. Exemplo, se eu, professor Hélio aqui, ó, mandar fazer um quadro, né, uma pintura de mim mesmo, é naturalismo, tá? Sem mudança. Valorizar as questões reais, de fato, do objeto. Trazer para a pintura. Vamos lá, continuando. A admiração pela obra de arte advém da habilidade, gente, do artista em fazer a obra parecer o que não é, parecer a realidade, e não uma representação. O Platão vai dizer mimes, né? A atitude naturalista é possível distinguir na atitude algumas variações, dentre as quais as mais importantes são o realismo e o idealismo. Então tá aqui. Isso é comum, gente, ó, a todo instante. Isso na nossa cabeça também hoje, é isso mesmo, na sua, na minha, do professor presencial, da professora, pode analisar. Diante de umas visões, de umas situações ou uma obra de arte, principalmente se eu focar eu mesmo naquela obra, eu vou sair do realismo. Realmente aquela obra é assim. Mas eu vou focar o idealismo. Então a gente idealiza muito as questões no nosso cotidiano. Então essa perspectiva, né, essas características, essas habilidades, elas estão inclusive até hoje. No âmbito da estética, no âmbito de seja qual for a coisa, inclusive dentro de uma profissão, ok? Aquilo que eu vou fazer, a gente tem um imaginário muito grande quanto a isso. Continuando, olha lá. Então, assim, naturalismo realista. Mostra o mundo como ele é, gente. Não muda, né? Acho que 99,999%. Nem melhor e nem pior. Como é de fato. Como as coisas são. É característico, por exemplo, da arte renascentista do século XV, né? Por exemplo, né? Feita de mármore, encontra-se na Basílica Pietà. Eu fiz uma releitura na IA, tá? Deu uma melhorada bem assim, bem interessante. É do século XV, de Michelangelo, essa obra, La Pietà, onde Maria recebe o corpo de Cristo tirado da cruz. Algumas pessoas na Bíblia, inclusive, diz isso. Então, ele valorizou a questão como foi de fato, as características, tá? Ele não estava lá, mas pelo escrito que tem,
Ela é feita de mármore e encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Você pode pesquisar sobre ela. Isso é um realismo, tá? O naturalismo idealista, ele retrata o mundo nas suas condições mais favoráveis. Então tá aqui. Às vezes, no nosso cotidiano, vou trazer só para... Parece brincadeira, mas no nosso cotidiano, você, quando vai sair ou vai para uma festa, você coloca a melhor roupa, né? Tem que ser bem realista nesse ponto. Aí você faz um penteado, passa um gel, isso é idealismo, né? Idealiza a melhor característica de você mesmo, né? Para mostrar ali naquele cotidiano, onde você vai andar. Então a arte naturalista e idealista é nessa perspectiva. Existe aquilo que é real da obra em si, mas eu trago a representação dela artística da maneira mais favorável possível, escondendo tudo aquilo que imperfeições. Então esse é o idealismo que diferencia do realismo, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. É padrão, gente, da arte grega que não retrata pessoas reais, mas pessoas idealizadas. Um guerreiro, né? Isso, inclusive, na minha opinião, o idealismo ele está influenciado dentro da mitologia grega, né? As pessoas com poderes, os gregos, os deuses, etc. São ideais, né? O que eles queriam. O naturalismo ele foi uma atitude dominante na arte ocidental por alguns séculos, com exceção do período medieval. Então, vamos supor aqui, né? Aqui é o marco zero, que é Jesus, né? O nascimento. E a arte, né? O naturalismo ele começou aqui, ele veio no início, aí, no caso, a Idade Média aqui. Aí teve essa pausa, aí continuou. Depois da Idade Média, mais ou menos assim, na linha do tempo, ok? Com o movimento impressionista no século XIX, houve outra ruptura com esse tipo de arte naturalista, pois os artistas passaram a dar primazia às variações de luz, né? Lá em italiano fala chiaro escuro, e não aos objetos representados. Olha aí que interessante. Logo depois, lá no século, na Idade Moderna, já começou essa mudança, perspectiva estética. Por exemplo, a fotografia, ela fixa as imagens do mundo de forma mais rápida, econômica e precisa do que da tela pintada. Então tá aí. A fotografia, hoje nós usamos muito e a gente trazemos a fotografia como... Claro que é moderno isso, tá? Não estou falando que era antigo, mas ela traz uma imagem mais perspectiva, mais real daquilo que existe. E outra coisa idealista hoje, o que pode dizer sobre idealismo hoje? A inteligência artificial, podemos dizer que as pessoas se idealizam muito, né, com ela. Agora vamos ver, gente, o naturalismo na arte grega. Lá na Grécia Antiga, não havia a ideia de artista no sentido de que hoje empregamos uma vez que a arte estava ligada ao cotidiano. Então tá aí. É como a arte indígena, certo? Eles produziam, olha só, verdadeiras obras de arte, mas era para o uso pessoal, não se tinha essa perspectiva. As obras de arte eram utensílios, vasos, né? Ânforas, copos, edificações, templos, instrumentos educacionais, etc. Então, o naturalismo na arte grega iniciou-se nessa perspectiva aí, ligada ao cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, o artífice que os produzia era considerado trabalhador manual. Então tá aí. Mesmo nível de agricultor e fermenteiro. Olha só, gente, para vocês terem uma ideia. Nesse período, o artífice, aquele que produzia, não tinha valor adequado para tal, do que ele produzia. Era como se fosse um agricultor. Ele estivesse o mesmo nível, ou seja, produzindo algo, né, para o cotidiano. Eu quero você faça um filtro de barro, uma panela. Ele vai lá produzir com aquelas técnicas que ele tinha, né, nessa perspectiva aí. Vamos lá, continuando, ver o que acontece? Então, assim, era um artesão, tinha domínio da técnica, né? Grego, técnica. Uma sociedade que considerava o trabalho manual menos digno que o intelectual. Então tá aí. Era a forma deles pensarem lá na época.
ok? Hoje é distintamente disso. Então, assim, técnica é uma palavra de origem grega, que abrange tanto a habilidade manual de fazer alguma coisa, como o saber fazer e as profissões, né, ligadas ao trabalho manual. Então tá aí. Às vezes, né, a técnica, você detém a técnica para fazer isso, né? Tem coisas, por exemplo, quando eu vou dar manutenção lá na minha casa, eu quero fazer algo, eu vejo que eu não tenho uma técnica, eu tenho boa vontade para fazer isso, mas não detenho uma técnica adequada para eu resolver o problema. Se eu fizer de primeira mão, sem um treinamento, etc., poderá sair a solução, mas e a estética? Tudo que você vai fazer tem que ter uma suposta estética, ou seja, agradável aos olhos de quem a percebe, né? Funcionou, mas eu tenho que esconder um pouco para tal, né? Vamos lá, continuando a entender isso? Então, assim, galera, Platão, olha só, vamos lá para a casa de Platão. Os gregos se reuniam sempre assim, para reflexão, para escrever, etc. Aí o Platão, ele é lá do século V, 4 a.C. Ele recusou-se dar valor autônomo ao que chamamos de arte. Então tá aí. Vocês viram na aula anterior que Platão valorizou a questão da beleza, mas eu alertei. A arte ele não dá muito valor. Para ele existe uma ordem metafísica e ética no mundo, sendo tarefa da filosofia descobri-la por meio do pensamento racional. Por exemplo, a arte só poderia ter valor se representasse essa ordem ou nos ajudasse a agir de acordo com ela. Porém, gente, Platão reconhece o poder da poesia sobre a alma humana e dá indícios de que aprecia os prazeres que ela proporciona. Então, daí, especialmente isso ocorre na música. Então, Platão ele queria assim, olha, a questão da beleza, da estética, ela vem no mundo das ideias. Porque para entender o Platão, ele pensava em dois mundos, tá? Ele achava que existia dois mundos. O mundo das ideias, que é o mundo perfeito, onde existem as ideias, e o mundo dos sentidos, que são esse mundo que vivemos. Para ele, olha só, ele disse que nós, aqui no mundo dos sentidos, nós somos sombras, nós somos cópias do que existe no mundo das ideias. Se eu quero uma ideia perfeita, eu alcanço no mundo das ideias. E ele fala que para alcançar isso é de maneira racional, né, através do intelecto. Então ele valorizava a questão da estética, né, no âmbito. Só que o filósofo, no âmbito da arte, ele tem que descobrir essa questão do mundo das ideias que vai trazer à tona a beleza dentro da arte produzida aqui. E ele valoriza a questão da poesia. Olha. A música também para ele mexia com a alma, toca a alma. Não só a poesia, mas porque dentro da música tem poesia, certo? Uma mais bela das artes, Schopenhauer vai dizer. E a mais bela das criaturas, que é o ser humano. Então é nessa perspectiva, o Platão disse que a arte em si, ela copia. Por isso que ele fica meio para trás. Porém, se emitir a questão das ideias lá, a estética, a beleza, tem valor para ele. Olha só que interessante. Assim como a poesia. Vamos lá, continuando. Com relação à beleza, termo que pode representar desejabilidade, valor de troca e agradabilidade, a visão e a audição, Platão não está relacionado às artes, olha só. A beleza em si é uma forma acessível somente ao intelecto. Então tá aí, ele já concluiu o pensamento, ok? Então, assim, a arte em si, que é a mímese representada, é a cópia de algo, né? Cópia lá do mundo das ideias, do mundo sensível para nós. Ele também fala que é o mundo das sombras. Ele traz à tona, olha, a beleza em si, quando ela emite, né? Aquela questão da estética para mexer com a pessoa, ela consegue emitir a beleza, ou seja, mais, olha só, o intelecto, o racional. Ele fala o intelecto que é capaz de verificar isso. Então, assim, para entender o pensamento estético, político, ético, né, de Platão, você tem que ter todo o pensamento dele. Algumas obras têm o Fedro, né,
fala a questão da alma, etc. A República, que fala sobre a cidade ideal, segundo o pensamento dele. Então, se vocês desejarem ir além para buscar esse pensamento, é muito legal. Vamos lá, continuar. Então, assim, ele critica a beleza do mundo sensível, tá? Hoje, ó. Olha só, gente. Sabe por quê? A beleza do mundo sensível é essa que estamos aqui nesse mundo, que não é o mundo das ideias. As coisas são perceptíveis pelos sentidos, né? Visão, audição, paladar, né? Tato. E a gente percebe as coisas assim. E Platão não dá valor, porque para ele, na perspectiva do pensamento dele, os sentidos enganam algumas vezes, muitas vezes. Então ele vai valorizar a questão da razão e do intelecto. Então assim, por isso que ele diz, ó, a beleza ela vem, né, do mundo sensível, dizendo que é variável. Por quê? Por isso que ele fala sobre o subjetivo. Eu posso achar essa estátua aqui, opa, desse lado, ela linda, maravilhosa, mas algum de vocês aí vai dizer que não. Então, esse é os sentidos que Platão vai dizer. É uma variação de opiniões. E para ele, essa variação de opiniões não vai dar muito sentido. Exemplo, se você fizer uma roda, um círculo com pessoas dando a mão, fala uma frase no ouvido de uma pessoa. E cada uma vai falando as frases, a mesma frase, tá? Quando chegar lá no último, 10 pessoas, por exemplo, a frase vai dar totalmente distorcida, mesmo que tenha algum sentido, mas ela poderá estar totalmente distorcida. Então é nessa perspectiva que o Platão não confia nos sentidos, tá? Eles enganam a gente, né? Essa é a visão dele, ok? Então assim, vamos lá, voltando. Ser belo em um momento e não no outro, olha só. Então é variável mesmo. Às vezes nós também mudamos de opinião. Eu posso achar algo belo, né? Como uma paisagem, etc. Mas amanhã eu poderia não achar. É relativa, né? Subjetivo, variável e relativo. É algo belo em relação a algum aspecto, mas não em outro. Então, às vezes, eu vi que a roupa desse rapaz, essa imagem era muito bela, né? Mas o corpo em si, né? Os aspectos, a sandália não combinou. Como se fosse na moda. Mas é belo para um observador e não para o outro. Olha que interessante. Já começa a teoria que foi destacada lá na modernidade, tá? Subjetivo. A beleza como forma não é variável, sempre não se torna, nem acaba, nem brilha, nem não desvanece. Platão vai dizer isso, tá? Eu arrisco a dizer que no pensamento de Platão, a beleza em si, ela é imutável, ou seja, de forma geral, de um aspecto ou de outro, ela é bela. Isso para ele, tá? Nessa perspectiva aí, não usando os sentidos, mas o intelecto para tal. O estudo, a análise, a ciência, nessa perspectiva sim. Quando se fala do intelecto, é mais nessa perspectiva de estudo, de análise, método científico e etc. Ok? Continuando, vamos lá. Gente, ó, entre os séculos 5 e 4 a.C., a função da arte era criar imagens de coisas reais, que tivesse aparência da realidade. Por exemplo, esse vaso aqui, ó. Olha só a estátua. Para que esse objetivo fosse atingido, foram desenvolvidos técnicas que permitiam produzir cópias da aparência visível das coisas. Entenderam aí? Eles criaram, desenvolveram técnicas para que a pessoa pudesse desenvolver uma arte, seja qual for o contexto, esculpida, desenhada, pintada, era poesia. Então tinha que identificar e ser igual como eles tinham técnica para tal, como se fosse o real, ok? Agora vamos lá para esse contexto aqui, ó. A mímese, termo originado do grego, tá? Mimesis, é normalmente traduzido por imitação, ó. Vamos colocar aqui imitação. Vamos lá.
Mas significava muito mais do que isso para os gregos. Não era só imitar. Os gregos, eles viam além. Entenderam aí, gente, como nós vimos a imitação hoje, distintamente dos gregos? Platão, ele vai dizer, ó, as palavras imitam a realidade. Olha aí. Nesse caso, a tradução mais correta para mímese talvez fosse representar e não imitar. E aí, o que vocês fariam? Por exemplo, vocês pegassem, né, uma folha ou uma cartolina e fosse desenhar um colega, uma colega, ou uma imagem, uma paisagem. Ou esculpir na madeira ou no mármore, ou fazer de barro um objeto, né, idêntico real. O que vocês já acham que é? É uma representação? É uma imitação? É uma mímese? Conclua aí o pensamento. Vamos lá. Continuando. Gente, a mímese seria a imitação não da ideia, tá? Não da ideia. Essência universal da coisa, mas da aparência, isto é, de um objeto concreto e particular. Exemplo da mulher. A mímese seria a imitação da aparência dela, do que eu estou vendo, tá bom? Olha só, será que é difícil eu criar uma mímese, uma representação, uma imitação da essência da pessoa, do eu dela, exemplo, a alma e o espírito? É possível fazer isso? Mas o texto está dizendo, olha, é possível você fazer a imitação, a representação, a mímese da aparência do objeto real. Olha aí. Nos limitamos quanto a isso. Vamos lá, continuando. Então assim, galera, ó, agora vamos para o outro pensador que foi aluno de Platão, tá? O Aristóteles. A arte imita a natureza, certo? A arte imita a natureza. Gitter vai dizer isso também hoje. Além disso, a arte engloba todos os ofícios naturais, indo da agricultura ao que hoje chamamos de belas artes. Ah, essa daí é legal, olha só. Vou trazer um contexto que eu estou envolvido no meio. Uma confeiteira ou um confeiteiro, exemplo. Você encomendou um bolo. Aí diz, ó, eu quero minha imagem, eu quero um desenho assim, assim, eu quero que fique dessas características. A confeiteira ou o confeiteiro, ele vai produzir o bolo de acordo com o que você pediu. Às vezes são a imitação, a mímese da aparência de quem é o aniversariante, de que a pessoa que está comemorando ali. Então assim, gente, para produzir esse bolo, não é você colocar desde o momento que vocês separam os ingredientes, faz o mexido e coloca no forno, aquilo requer técnicas, é arte isso. Então é nessa perspectiva. E imagine confeitar, é uma arte. Eu vendo a pessoa confeitar, imagine um pedreiro, né, no reboco, fazendo aquela... Isso tudo é arte, galera, tudo nessa perspectiva. Então não é só eu desenhar um quadro, não. A arte está em fazer coisas, né, inclusive do cotidiano, vocês viram aí. Vamos lá, continuando. Então assim, esse é o... Melhorei na IA também, né? Mas é um quadro de lavrador, né, de café, o Cândido Portinari, brasileiro. É um artista bem renovado no nosso Brasil. Então, olha só, isso é arte, tá? No cotidiano. Aristóteles afirma que a mímese é natural. Olha que interessante. E as pessoas desde a infância, por ser um modo de aprendizado. Então, assim, para as pessoas desde a infância, olha só, esse quadro, né, é o Discóbolo, né, original feito em mármore pelo ateniense Miron, né, por volta de 450 anos antes de Cristo. Então, foi melhorado atualmente, olha, né, a mímese dele, né, a mímese de uma pessoa. Para Platão, gente, isso aqui é uma cópia da cópia lá no mundo das ideias. E esse é cópia da cópia. Então tá aí. Cópia da cópia da cópia, são 3 vezes. Esse é 2, que é cópia, né? E tem um ser humano real aqui. Tirou a cópia, ele fazendo exercício. Que já é uma cópia do mundo das ideias, então é cópia da cópia. E esse é daqui, que é cópia da cópia da cópia. Complicou?
Isso mesmo, a filosofia ela tá nessa perspectiva, tá? Fazer uma análise, às vezes complica, mas vamos entender. Entender essa questão da criação da problemática, né, do aprendizado, né, que sobre a mímese, das aparências das coisas. Então, isso é para vocês verificarem que o naturalismo ele trouxe essa perspectiva e trouxe esse contexto chamado mímese, porque ele imita a realidade, de fato, na aparência, tá? Dentro da aparência, para o meio. Vocês veem várias obras de arte, pode dizer, olha, aquilo lá é uma mímese, segundo a filosofia estética. Continuando, olha lá. A arte como poeses, né? Ou seja, construção, gente. Criação gerada do nada. Passagem do não ser ao ser. Imita a natureza no ato de criar e não a aparência das coisas. Então tá aí outra situação, tá? Existe uma arte, né? Poeses, que é construção, criação gerada do nada. Paisagem, né? Passagem do não ser ao ser. Isso é metafísica, tá? O não ser e ao ser. Não é, mas passa a ser, ou seja, foi criado. Complicou? Vamos lá descomplicar. Nessa perspectiva aí, ó, Aristóteles, em sua obra poética, ele oferece uma visão mais positiva da mímese. Para ele, a imitação é uma tendência natural do ser humano e uma forma de aprendizado. Olha só que interessante. Ele acreditava que a arte não apenas imita a realidade, mas também a recria, podendo revelar verdades universais sobre a condição humana. Olha que interessante esse ponto de reflexão na visão de Aristóteles. E uma informação importante. Aristóteles era discípulo, aluno de Platão, mas ele bebeu muito da fonte do pensamento de Platão. Porém, ele não seguiu muito, né, os pensamentos. Olha, eu discordo em alguns pontos, e muitos, né, sobre o meu professor. Isso é comum, tá? Então, assim, ele fala que a mímese não é apenas para imitar, uma imitação da realidade, mas em si ela revela muito sobre o objeto em si. Olha que interessante. Você faz uma pintura do professor Hélio, vamos lá desenhar. Quando você está desenhando, você traz à tona, né, várias verdades, né, em condições do objeto em si, tá bom? Vamos lá agora. Mímese na sua opinião, na sua região. Gente, ó, e trazendo essa mímese para o nosso contexto. Atualmente, a mímese ela continua a ser um conceito relevante no nosso meio, ok? Mas ampliado para incluir novas mídias, forma de expressão. A fotografia, por exemplo, o cinema, os videogames, por exemplo, são formas artísticas que frequentemente imitam a realidade, mas também transformam e reinterpretam. Na sua região, imagina-se que a mímese é discutida em relação à identidade, à cultura e à tecnologia, especialmente com o advento da realidade virtual e da inteligência artificial. Como eu já falei anterior, né? Olha só, no nosso contexto, gente, temos as tecnologias avançadas hoje. Então as pessoas usam filmes, fazem filmes, documentários, etc., para imitar a realidade, olha só, para trazer à tona, de forma distinta, é claro. E hoje tem as mídias, né? Olha só, eu vejo muitas comunidades indígenas, quilombolas, mais ribeirinhos, pomerâneos, sempre manifestar suas culturas, como os seus ancestrais faziam, através da dança, da pintura e etc. Então isso tudo é uma espécie de mímese atual, que traz à tona a realidade que veio construindo de geração em geração. Dentro dessa perspectiva, ok? Olha só como podemos, através da filosofia, entender algo que está em nosso meio hoje. Continuando, olha lá. Então, assim, gente, legado deixado pelo hoje naturalismo grego, né? Hoje, gente, o naturalismo na arte grega influenciou muito na arte ocidental, especialmente durante o Renascimento, a Idade Média, né? Após. Quando artistas como Michelangelo, Leonardo buscavam inspiração nos ideais gregos de beleza e proporção. A busca pela harmonia entre realismo e idealização continua a ser um marco da arte clássica, um dos pilares da cultura visual hoje, né? Muito interessante.
Agora, de maneira geral, o naturalismo ele representou uma revolução na forma de ver e retratar o mundo, combinando o quê? Observação cuidadosa da natureza com uma busca pela perfeição estética e filosófica. Aí fica o desafio, né? Olha só. Se vocês tiverem, né, quiserem tentar representar algo real, fazer. Vocês podem usar o realismo, como o objeto é em si, pode desenhar, pode fazer. Isso fica livre, tá? Ou fazer ideal, melhorar ele. Isso fazemos a todo instante. Às vezes você vê imagens lá de fotografia de pessoas que é melhorada pela inteligência artificial. Então, isso é idealismo. Muito interessante. Agora vocês vão fazer uma atividade, daqui a pouco a gente volta. Valeu, um abraço, tchau, tchau.